vocês fazerem também. Então, vamos ver o primeiro exemplo 1. Numa turma de 100 alunos, a média do QI da turma é de 107 pontos, com desvio padrão 10. Então, vejam, a média da turma, então a média populacional, a população é a turma de 100 alunos, a média da população é de 107, então o Mi dessa turma é 107. O Mi dessa turma é 107, e o sigma dessa turma é 10, tá? Sabendo disso, se uma amostra de 16 alunos, então N igual a 16, menor do que 30, é sorteada, qual a probabilidade dessa amostra apresentar média de QI superior a 105 pontos? Vejam, a média da população é 107, eu retiro uma amostra de 16, eu quero saber qual é a probabilidade dessa amostra, uma amostra qualquer, sei lá, sorteei 16 alunos aleatoriamente. Cada um tem 1% de chance de ser sorteado, que a gente já viu anteriormente, se for uma sorteio aleatório simples, né? Um AAS. Então, qual é a probabilidade de sortear desses 16 alunos? Testa lá o QI de cada um deles. Qual é a probabilidade de que a média dessa amostra tenha um valor superior a 105 pontos? Sem calcular a média, só quer saber qual é a probabilidade. Beleza? O 2, depois eu volto, né? Mas o 2 é para diferença de médias. Então, o exemplo 2 sendo agora uma segunda turma, né? Depois a gente volta para ler, vai ser comparado com o primeiro, tá? O 2. Também com 100 alunos, porém com média de QI de 105 pontos. E desvio padrão de 6 pontos, né? Ao se retirar uma amostra de 20 alunos, uma amostra maior que a do exercício 1, qual a probabilidade da amostra da turma A ter 5 pontos a mais, em média 5 pontos a mais que a amostra da turma B? Então, primeiro é só realmente calcular a probabilidade da média de uma amostra dessa turma A ali ter mais do que 105 pontos, e a outra é a comparação. Então, a turma A, a média da turma A, ser 5 pontos maior que a média da turma B, tá? Vamos fazer passo a passo os dois. Como eu vou deixar um tempo para vocês resolverem, pessoal, então eu peço que no final de cada slide eu vou deixar um tempinho para vocês printarem, para vocês poderem resolver, ter o passo a passo de como resolve, porque os que eu deixei para vocês são basicamente, né, vai ser um parecido com o exemplo 1 e um parecido com o exemplo 2, para vocês irem treinando já, uma vez que não tem esse exercício pronto ainda. Beleza? Então, vamos começar lá. Basicamente, a primeira pergunta é o seguinte: se eu sortear uma amostra lá, qual a probabilidade, uma amostra de 16 elementos, 16 alunos, qual a probabilidade da média do QI, da pontuação média dos QI ser maior que 5? Maior ou igual a 5, a gente considera igual, vai dar na mesma. Beleza? Então, coletando alguns parâmetros, a gente sabe que a amostra tem tamanho 16, se a amostra tem tamanho 16, o número de graus de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, então é 15. O desvio padrão da população é 10 pontos. A média da população é 107, certo? E o que a gente está testando, lembra que a gente sempre testa contra um valorzinho, que é esse aqui, ó, é 105. Então, em tese, o nosso x barra é 105. Então, agora a gente vai montar a primeira coisa, é padronizar a T-Student, para a gente jogar no Excel e coletar o valor que a gente precisa, certo? Qual é o valor da probabilidade do T crítico. Então, a primeira coisa é o quê? Monta lá, é x barra menos mi sobre S, S dividido por raiz de n, tá? Então, é uma divisão no número por uma fração, raiz de n vai para cima, mas tanto faz a ordem. Então, vai ficar x barra 105, que é aqui, ó, que a gente está confrontando, menos mi, que é o valor populacional, beleza? Tem mais gente entrando na sala ainda. Pessoal, tentar entrar mais perto das 7, tá? Que a gente já sempre perde meia hora até juntar pelo menos 20 alunos. Aí tentar entrar perto das 7. Então, x barra menos mi dividido por S sobre raiz de n. N. Tem que tomar um certo cuidado, pessoal, que às vezes acaba confundindo o número de graus de liberdade com o tamanho da amostra. Não é, tá? Onde for ni, esse Vzinho ni, aí coloca 15. Onde for n, coloca
o tamanho da amostra, que nesse caso 16. Beleza? Então, fazendo as continhas, em cima vai dar menos 2, né? Que dá menos 2 dividido por 10 dividido por 4, porque a raiz de 16 é 4. Então, 10 por 4 é 2,5. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2,5 dá menos 0,8. Ok? Aí a gente vai com esse resultado, com o número de graus de liberdade e com o verdadeiro, porque é uma acumulada, a gente joga lá no Excel. Como é maior, lembrando da semana passada, como é maior que 105, então é sempre 1 menos. Quando é maior é 1 menos, quando é menor é sem esse 1 aqui na frente, né? Só a distribuição. E quando é entre 2 é o maior menos o menor. Ok? Então, 1 menos, por ser maior ou igual a 105, 1 menos deste ponto T, o T da estatística aqui, o T crítico, menos 0,8, que a gente calculou aqui embaixo, 15 graus de liberdade, verdadeiro, porque é o valor acumulado. Então, o acumulado até menos 0,8, para 15 graus de liberdade, dá 0,2181. Como a gente quer saber para maior do que isso, então é 1 inteiro, 100%, menos 21,81%. Então, qual é a probabilidade de se escolher uma amostra de 16 alunos, calcular a média do QI deles, e a média for maior que 105 pontos? Qual é a probabilidade? De 78,19%. Beleza? Essa é a análise. Tem aqui, portanto, a probabilidade da média da amostra ter mais do que 105 ou mais pontos de média é de 78,19%. Beleza? Ficou claro para vocês aqui? Que bem tranquilo, né? Ah, mas é qualquer amostra? Sim, para qualquer amostra, a probabilidade de ter maior que 105 é 78,19. Vejam que tem lá quase 22% de não ser, né? Certo? Então, pode ser, se a gente pegar 100 amostras de tamanho 16, 78 terão média acima de 105, e as outras, aproximadamente 22, terão média abaixo de 105. Sendo agora uma segunda turma, pegando a turma do exemplo 1, juntando com uma turma do exemplo 2. Sendo agora uma segunda turma, uma turma chamada B, certo? A gente considera a primeira como A. Também com 100 alunos, então o tamanho da população é igual. Isso não importa muito o tamanho da população, tá, pessoal? Se elas são iguais ou diferentes, não vai influenciar muito. O que importa realmente é o tamanho da amostra. Então, uma nova população, uma nova sala com 100 alunos, porém com média de 105. O mesmo valor que a gente testou no anterior. A média dessa outra turma é 105, só que o desvio padrão dela é menor, é só 6. A anterior era 10, é um desvio padrão maior, ou seja, a variação entre os QIs de cada aluno era maior do que na segunda. A média da segunda é menor, mas a variação é menor também. Beleza? Ao se retirar uma amostra de 20 alunos, que é uma amostra muito mais representativa que a anterior. A anterior era 16. Quanto maior for a nossa amostra, mais representativa ela é da população. Beleza? A gente diz que, nesse caso, é um problema de estatísticas assintóticas. Conforme elas aumentam o tamanho da amostra, elas tendem a explicitar melhor os resultados. Os resultados ficam melhores explicados, beleza? Isso é um tipo de problema assintótico. Que aumenta o tamanho da amostra, os resultados passam a ser mais verdadeiros, entre aspas. Então, ao se retirar uma amostra de 20 alunos, qual a probabilidade da amostra da turma A, ou seja, da média, na verdade, da amostra da turma A, ter 5 pontos a mais que a média da amostra da turma B? De qualquer amostra, a turma A com 16 alunos e da turma B com 20 alunos. Então, vamos lá para a resolução. Então, aqui a pergunta é, a média da turma A menos a média da turma B, ou seja, na A ter 5 pontos a mais que a turma B. Seria a média da turma A menos a média da turma B, ficaria 5 pontos maior que 5 pontos essa diferença. Beleza? Novamente, vamos retirar todos os parâmetros. Então, tamanho da amostra da A, 16, tamanho da amostra da B, 20. Nisso, a gente conclui que aqui, em conjunto, o número de graus de liberdade é o tamanho da amostra A mais o tamanho da amostra B, menos 2. 16 mais 20, 36 menos 2, 34 graus de liberdade. A gente tem desvio, na verdade, que a variância da A, 10 ao quadrado, variância da B, 6 ao quadrado,
certo? Que lá os dados eram de desvio padrão, e aqui é apresentado, a gente precisa do cálculo com as variâncias, certo? A média populacional da A é 107 pontos e a média populacional da B é 105 pontos, ok? Então, a gente pode, com todos esses parâmetros conhecidos, e com as equações, né? Eu vou colocar a equação que a gente vai utilizar aqui. A gente já tem o poder de calcular qual é essa probabilidade. Se for uma probabilidade alta, então quer dizer que a média da turma A tem sempre ser muito maior que a média da turma B. Se for muito baixa, é porque as médias tendem a ser parecidas. Então, primeira coisa é calcular aquela média ponderada das variâncias. Então, aqui eu só troquei porque eu peguei a fórmula geral, né? Coloquei 1 e 2 e não A e B, mas dá na mesma. Então, N1 menos 1 vezes S1 ao quadrado, mais N2 menos 1 vezes S2 ao quadrado, dividido por N1 mais N2, tudo isso menos 2, beleza? Vejam que aqui a parte baixa é exatamente o número de graus de liberdade aqui de cima, 34. Equivalência aí. Então, a gente tem N1, tamanho 16 menos 1, 15, vezes 100. Por que 100? Porque eu quero SA ao quadrado. Meu SA sozinho, né, na primeira potência era 10, então tem que elevar ao quadrado para ficar 100. SA ao quadrado, 100, mais 20 menos 1. Por quê? Porque o tamanho da amostra B menos 1 sempre. Então, 20 menos 1, 19 vezes 36. O desvio padrão da amostra da população B é 6, então a variância é 6 ao quadrado, 36. Dividido por 16 mais 20 menos 2. Faz essa conta, né? Vejam que isso aqui é só a média ponderada das variâncias, não é nem dos desvios padrões, é das variâncias, certo? Se a gente for ver, se for do desvio padrão, vai dar próximo de 8. A gente tem que retirar a raiz quadrada de 64 e um pouco maior que 8. Beleza? Então, a média ponderada das variâncias é igual a 64,2353. Agora a gente pode jogar na padronização da T, certo? Padronização da T é x1 mais ou menos, dependendo do problema aqui, nesse nosso caso é menos, né? x1 menos x2 menos a média mi1 menos média mi2, a gente conserva esse sinal aqui no meio. Tudo isso dividido por raiz quadrada do SP quadrado que a gente acabou de calcular aqui, vezes 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Beleza? Então, x1 menos, ou melhor, xa menos xb está aqui em cima, tem que ser igual a 5. Então, é o 5 menos. Aí as populacionais, média da populacional 107 menos a média da B populacional 105. 107 menos 105 dá 2. Então, é 5 menos 2, 3. No numerador. No denominador é raiz quadrada de 64,2353, que multiplica 1 sobre 16 mais 1 sobre 20. Fazendo toda essa conta, a gente chega em 1,1160. Beleza? Então, esse é o T crítico que a gente chegou. Agora, a gente tem que calcular qual é a probabilidade. Nesse caso, é maior, então é 1 menos acumulada até esse número. E eu não caí ainda aqui na live, né? Vamos para o próximo slide. Então, basicamente, joga no Excel. Como é no Excel, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quando é maior, é 1 menos a distribuição. Então, fica 1 menos deste ponto T, abre parênteses, 1,1160, que é esse valor que a gente obteve aqui atrás, ó. Para T, 1,1160, ponto e vírgula, melhor dizendo, porque senão ele vai considerar que é um número com duas vírgulas, não faz sentido nenhum. Então, ponto e vírgula, 34 graus de liberdade, ponto e vírgula, verdadeiro, porque é o acumulado. Beleza? Então, fica, esse 1 é o que aparece aqui, 1 menos, vejam que é o acumulado, até 1,1160, para 34 graus de liberdade, é 86, praticamente 86,4%. Então, a probabilidade da diferença entre as médias amostrais ser maior que 5 pontos é de aproximadamente 13,6%. 1 menos a distribuição que dá 13,61. Então, novamente, para aqueles parâmetros, média populacional da A, 107 pontos, desvio padrão populacional da A, 10 pontos, média populacional da B, 105 pontos, desvio padrão populacional da B, 6 pontos, com uma amostra de 16 alunos para A e 20 alunos para B, a probabilidade de que, na média da amostra 16 de A,
ter 5 pontos a mais do que a média da amostra de 20 alunos da B é de 13,6%. Essa é a probabilidade final. Beleza? Muito parecido com os cálculos que a gente fez semana passada. Só que trocando agora, já que a gente não está mais com uma amostra considerada grande, né? Relativamente grande, maior que 30. Está com uma amostra menor que 30. Duas amostras, melhor dizendo, menores do que 30. A gente usa a distribuição T-Student. Então, basicamente, o que tem de novo? Só o uso da T-Student, que a gente precisava definir a diferença maior, que precisava definir também além do SP ao quadrado, de calcular o número de graus de liberdade. Então, o 3, vou ler os dois, certo? O 3, para uma caixa de bobinas de fio de algodão, a sua tensão média de ruptura é calculada em 7,38 newtons. E o desvio padrão em 1,24 newtons. Então, para aquela caixa de bobinas, ou seja, para a população, certo? Porque a gente vai extrair bobinas ali de dentro, então a caixa é a população. Quantas tem? Ah, não sei, tem bastante, certo? Tem média a população 7,38 newtons e desvio padrão, tomem cuidado, que tem que, quando converter para variância, tem que levar ao quadrado, tá? Se tiver que converter para variância, com desvio padrão igual a 1,24 newtons. Se dessa caixa são extraídas 12 bobinas e medidas as médias da tensão de ruptura, qual a probabilidade da média dessa amostra? Nossa, está muito estranho. Da média dessas amostras ser maior que 8 newtons. Beleza? Então, no primeiro é só uma amostra, né? De 18 bobinas. Então, o primeiro é igual ao primeiro exemplo. No segundo, já é uma comparação. Ó. Usando a gasolina da marca A, chegou-se a um rendimento médio de 22,6 km por litro, com um desvio padrão de 0,48 km por litro. Certo? Nossa, uma média alta pra caramba, um desvio padrão muito baixo, se for considerar. Já usando a gasolina da marca B, chegou-se a uma média de 21,4 km por litro e um desvio padrão menor ainda, 0,24 km por litro. Determine a probabilidade de, ao se fazer 8 viagens com a gasolina A e 17 viagens com a gasolina B, certo? Ao final, a média da gasolina A seja, no mínimo, 1 km por litro maior que a média feita com a gasolina B. Beleza? Então, vejam aqui que a amostra é composta por números de viagens. Então, a amostra da população A, que é a gasolina A, foram 8 viagens. E da população B, que é a gasolina B, 17 viagens. Então, basicamente, a pergunta é, qual a probabilidade da média da amostra, então por isso que é x barra, porque é média da amostra, ser maior ou igual que 8? Então, vamos coletar os parâmetros. A gente sabe que são 12 bobinas, então a amostra de tamanho 12. Se o tamanho 12, o número de graus de liberdade é 11, sempre um a menos que o tamanho da amostra. O desvio padrão é 1,24, que precisa da variância, se eu não me engano. Não, acho que precisa do desvio padrão mesmo. Então, se já está o desvio padrão, nem precisa levar ao quadrado. Opa, deixa eu tirar o som da TV aqui, desculpe. Então, voltando, né? A gente quer saber qual a probabilidade de X, da média da amostra de 12 bobinas ter um valor médio de ruptura maior que 8 newtons. Então, o tamanho da amostra são 12 bobinas, então N igual a 12. Número de graus de liberdade, sempre o tamanho da amostra menos 1, então 11 graus de liberdade. Desvio padrão da caixa 1,24, não dizendo. Média da caixa 7,38. E aqui o x barra, que é o que a gente está testando sempre. Beleza? X barra igual a 8 que a gente está testando. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é normalizar aqui, ou melhor, padronizar, para jogar, né, para entre aspas, a normal padrão, mas é que não é normal, é T-Student, né? Padronizar a variável T para a gente poder jogar e calcular o T crítico. Então, a gente normalizando, padronizando, melhor dizendo, fica x barra menos mi sobre S sobre raiz de N. Então, 8 menos 7,38 dividido por S. Então, nem precisa levar ao quadrado, é o S mesmo. 1,24 dividido por raiz de 12. Efetuando essa conta, a gente vai ter 1,7321. Beleza? Relembrando, como é maior que 8 ou maior ou igual que 8, dá na mesma, a probabilidade vai ser a mesma, o maior que 8 e o maior ou igual que 8 vai dar a mesma, tá? Só lembrando isso. Então, já que a probabilidade maior que 8 vai ser 1, 100%, menos a probabilidade até 8. Beleza?
que é a acumulada. A acumulada é calculada a probabilidade de 0 até 8, certo? Por isso a gente faz sempre 1 menos esse. Então vai ficar no Excel, coloca o igual, 1 menos dist.t, abre parênteses, 1,7321, que foi que a gente acabou de calcular, o crítico aqui, certo? Ponto e vírgula para separar o grau de liberdade 11, ponto e vírgula verdadeiro, porque realmente é o acumulado que a gente está calculando. Ok? Isso aqui vai dar até 1,7321 para 11 graus de liberdade, dá 0,9444. Então, 94, quase 95% de chance de ser menor do que 8, certo? Para ser maior, então, vai ser 1 menos isso, que vai dar 5,6% aproximadamente. Então, portanto, a probabilidade da média de uma amostra de 12 bobinas ser maior que 8 é de aproximadamente 5,6%. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Uma dúvida aqui? Bem tranquilo, né? Bateu com o resultado de vocês? Lembrando que pode dar uma variação pequena em relação a arredondamento de valores, né? E outra coisa, a gente está em estatística. Então, a maior parte dos valores, probabilidade, melhor dizendo, em estatística, a maior parte dos valores que envolvem probabilidade vai converter para porcentagem. Então, se você colocar só dois números, só dois dígitos depois da vírgula, você vai ter lá um arredondamento muito grosseiro. Ah, deu, por exemplo, aqui nesse último, eu coloquei só 0,5. Então, na verdade, 0,5 é 5%. É um erro bem grosseiro. Você está jogando fora praticamente mais do que 0,5% aí, seria 5,6% arredondando. Então, probabilidade estatística não tem desculpa. É no mínimo 4. Vamos usar exatamente 4 casas decimais. Na prova eu falei 4 casas decimais, probabilidade estatística. Quem usou 2 a menos é 1/10 por vez que usou menos que 3, do que 4, né? Que usou 3, 2, a não ser que tenha dado lá 0,2700. Então não tem por que se colocar 2700, você coloca 27 só, beleza? Mas se tinha mais parte decimal e truncou na segunda, infelizmente é 1/10 por vez que aparecer esse número truncado, beleza? Porque tem uma propagação de erro. Vai ter um erro na primeira conta, propagado para a segunda conta, e na terceira, e se você tiver ao quadrado, vai ter uma propagação quadrática. Você vai ter, no final das contas, pode ser que às vezes não é, porque são poucas contas, não dá muita variação, mas, dependendo do número de contas, dá um erro catastrófico. Aí é o problema lá do pessoal lá que, só errei o sinal e coloca a alça da xícara para dentro do compartimento da xícara, né? Ou erra lá, um exemplo que tem vários aí, né? O que o engenheiro disse que errou o sinal e uma ponte fica meio metro afastado, um pedaço da ponte, meio metro afastado da outra. É um erro de sinal. Só que um erro de sinal, uma conta de decimais, vai propagando, quando você aumenta as dimensões, você transforma em metros. Um decimal de quilômetro é 1 metro. Certo? É metro, quantidade de metro. Então, você errar um decimal no quilômetro, você vai estar errando em metros, certo? Na vida real, né? É uma catástrofe mesmo, beleza? Um decimal em milímetro, né? Bem pouco, um micrômetro lá, sei lá, com o número de decímetro, não lembro agora. Não, de milímetro é micrômetro. Mas no quilômetro são metros e metros. Então, né, tem que tomar cuidado aí com os arredondamentos. Voltando para o exercício 4, só para a gente lembrar qual é o texto dele. O 4, usando a gasolina da marca A, chegou-se a um rendimento médio de 22,6 km por litro. Então, esse a gente considera como sendo o populacional, porque foi usado tanta gasolina A no mesmo carro por um período tão grande que a média ficou em 22,6 km por litro. E o desvio padrão em 0,48 km por litro. Beleza? De tanto que a gente rodou com o mesmo carro, a mesma gasolina A. Já usando a gasolina B, a gente chegou em valor de média um pouquinho menor, 21,4, e o desvio padrão menor também, por sorte menor, 0,24 km por litro. Certo? Aí sim, agora a gente vai montar as amostras, determinar a probabilidade de, ao se fazer 8 viagens, ou seja, o tamanho da amostra da população A é 8. Eu fiz 8 viagens com a gasolina A.
e 17 viagens, tamanho da amostra da população B, igual a 17, porque eu fiz 17 viagens com a gasolina B. Então, no final das contas, o consumo médio da gasolina A, nessas 8 viagens, certo? Ser no mínimo igual a 1, ou melhor, ter no mínimo 1 km por litro a mais do que a média da gasolina B efetuada nas 17 viagens, beleza? Basicamente uma aplicação, não é bem uma aplicação, mas é uma constatação, né? Que a gente pode utilizar, que é mais real aí. Então, a pergunta é, a probabilidade da média de consumo de A menos a média de consumo de B seja igual a 1, ou seja, A ter 1 km por litro a mais do que a média de B. Ou seja, a diferença das duas ser igual a 1, certo? A probabilidade de A ficar em 22 e B ficar em 21, a mesma coisa que fazer um menos outro dá 1, dá na mesma. Beleza? Novamente, vamos para as coletas dos parâmetros do exemplo. Então, tamanho da amostra A, 8, são 8 viagens. Tamanho da amostra B, 17, são 17 viagens. Número de graus de liberdade, 8 mais 7, 25, menos 2, 23. Beleza? Desvio padrão, não, na verdade aqui é a variância da gasolina A, 0,48 ao quadrado, variância da gasolina B, 0,24, melhor dizendo, ao quadrado. A média da gasolina A, a média populacional da gasolina A, 22,6, e média populacional da gasolina B, 21,4. Destacando assim os parâmetros, fica muito mais fácil fazer as contas, certo? Então a gente pode fazer agora a conta. Vai confrontar contra o 1, lembrando, né? Vai fazer as diferenças das médias e confrontar contra 1. Então, antes disso, tem que calcular o SP quadrado, a média ponderada das variâncias. Então, N1 menos 1, 8 menos 1 vezes, aqui eu fiz o 0,48 elevado ao quadrado, deu 0,23, 0,4. Usei 4 casas decimais aí. Poderia ter usado mais? Poderia. Certo? Mas 0,4, 4 casas decimais tá muito bom. Mais 17, que é o tamanho da amostra 2, menos 1 vezes 0,24 ao quadrado, que é 0,0576. Esse aqui é o exato, 0,24 ao quadrado é exatamente isso. Eu acho que o 0,48 também dá exatamente isso aí. Esse 0,23, 0,4. Beleza? Tudo isso dividido pelo número de graus de liberdade. 8 mais 7, 25, menos 2, 23. Fazendo essa conta, a gente tem aqui que é a variância média, certo? Vejam que foi tá mais para perto do 0,24, por quê? Porque o tamanho da amostra do 0,24 é bem maior, certo? Se o tamanho da amostra A fosse maior, provavelmente ela se aproxima mais do 0,48. 0,11 está mais próximo do 0,24 do que do 0,48 mesmo. Ou melhor, né, 0,05 do que 0,23, beleza? A visão aqui, né? Aqui são os desvios padrões, estou olhando para o lugar errado. Então, 0,11 está mais próximo de 0,05 do que 0,23. Beleza? Ok, agora a gente pode montar a estatística do teste. Aqui, a gente está fazendo o nosso teste. Então, aqui a estatística padrão, né? Estatística teórica, substituindo, lembrando, x barra menos xa barra menos xb barra é igual a 1, menos a diferença das médias populacionais, MIA, que é 22,6, menos MIB, que é 21,4, certo? Tudo isso dividido por raiz quadrada de 0,1102, porque é esse valor que a gente acabou de calcular aqui, 0,1102, que multiplica 1 sobre 8, é 1 sobre o tamanho da amostra A, mais 1 sobre o tamanho da amostra B, 1 sobre 17. E isso aqui, fazendo as contas, meio óbvio, né? Porque aqui em cima vai dar 1,2, menos 1,2, né? Aqui dá menos 1,2, 1 menos 1,2 dá negativo, por isso deu negativo. Então deu menos 1,4053. Novamente, vamos lá para a estatística Test Student no Excel e substituímos. Então, substituímos esse T e os 23 graus de liberdade. Então, no Excel vai ser, como é maior que 1, é 1 menos dist ponto T, de menos 1,4053, ponto e vírgula, 23 graus de liberdade, ponto e vírgula verdadeiro. Certo? Então, para menos 1,4053 e 23 graus de liberdade, a gente tem 0,089 de probabilidade, ou seja, 8,9%, certo? Mas essa aqui, lembrando, é a probabilidade de ser menor que 1.
A maior que 1 é menos 1 sobre as, menos, 1 menos essa probabilidade. Então, é de 91,1%. A probabilidade da amostra lá, as 8 viagens com a gasolina A, calcular a média do consumo lá, e a média ter mais do que 1 km por litro a mais de média do que a da amostra B, é de 91%, certo? 91,1% de chance. Beleza? Bem tranquilo, basicamente a sequência que a gente viu semana passada, a gente só está mudando o cálculo das estatísticas. Então, esse é a maior mudança que a gente efetuou aqui. Beleza? Então, lembrando, quando que a gente usa a normal padrão? Quando a gente tem amostras maiores com tamanho maior que 30 e a população tem distribuição próxima da normal. A gente usa o que a gente viu na aula passada, certo? A gente usa a Z e não a T de student. Quando a gente usa a T de student? Quando a gente tem amostras menores do que 30, de tamanho menor do que 30, certo? 29 já é válido, porque na teoria é acima de 30, então 29 já é válido, certo? Porém, a mudança é que a gente continua fazendo uma padronização para poder jogar na tabela ou no Excel, só que a gente tem que calcular os graus de liberdade. Então, uma coisa a mais para a gente manter as nossas aproximações.